Advogar é uma profissão difícil, eu sei disso. E no início de carreira, me lembro bem, era ainda mais difícil, pois faltava para mim experiência prática. Alguns colegas que se formaram comigo já tinham um pouco de experiência, outros nunca haviam estagiado, e esse foi o meu caso. A sensação para mim era como ficar sem chão ou andar com os olhos vendados, com medo de bater em algo e se machucar. Havia muita insegurança. Eu tinha contas para pagar e não havia um cliente para atender. Quando haviam, eu me sentia inseguro e achava que não estava preparado. Eu ficava me questionando, como que eu vou dar segurança para o cliente se nem eu mesmo tenho segurança para advogar? Tudo levava a crer que era impossível advogar. Eu pensei algumas vezes em desistir. Pensei que talvez aquilo não fosse para mim. Uma das soluções possíveis, de imediato eu pensei em buscar uma especialização. Talvez assim tudo ficaria mais fácil se fosse para advogar apenas em uma área específica. Eu pensava que se eu estudasse numa área, eu me sentiria mais preparado. Mas aí, em vez de aparecer mais clientes, começaram a aparecer menos clientes. E os poucos que apareciam precisavam passar pelo meu filtro da especialização. Ou seja, se não for da minha área específica, então eu não posso te atender. De 4 possíveis clientes, apenas um era da área específica da minha especialização. A frequência de oportunidades acabou diminuindo. E agora? Se por um lado eu havia facilitado a minha profissão, por outro, conseguir clientela tinha ficado ainda mais difícil. Como eu não tinha opção e eu precisava continuar advogando, eu percebi que eu não poderia perder as oportunidades que apareciam para mim. E aí eu fui obrigado a abandonar a crença de que é feio e burro ser um generalista, e eu comecei a agarrar todas as oportunidades que apareciam na minha advocacia. Eu comecei a vender serviços para resolver o que aparecia, não importa o que aparecia. Isso era difícil? Com certeza. Eu tinha medo? Sim. Mas eu tinha mais medo ainda de não conseguir advogar, de não entrar dinheiro e de não conseguir pagar as minhas contas. E aí eu decidia que eu iria fazer dar certo. Cada contrato fechado era uma oportunidade de resolver o problema do meu cliente, de aprender nesse processo, de ganhar dinheiro para continuar advogando e, inclusive, sendo remunerado para aprender a estudar e pesquisar áreas novas e desconhecidas. Fazendo isso, eu comecei a perceber que eu precisava de uma única especialização. Depois eu descobri que essa era a principal de todas: saber fazer pesquisa e ir em busca de respostas para todas as dúvidas e necessidades dos meus clientes. E aí eu descobri que fazer pesquisa era um serviço passível de vender com muito mais facilidade do que vender serviços advocatícios. Eu sou um advogado? Sim. Eu vendo serviços jurídicos? Sim. Mas o que é isso se não fazer pesquisa e encontrar respostas e oferecer soluções para os teus clientes? Se eu me tornasse bom nisso, eu poderia resolver todos os problemas dos meus clientes e aprenderia sobre qualquer área de especialização. Eu seria contratado como alguém que resolve problemas. Quanto mais o tempo passava, mais experiência eu ganhava e a advocacia começou a dar certo. E mais eu ficava bom em fazer pesquisa e em resolver os problemas que apareciam dos clientes. Aos poucos, o acaso me trouxe clientes de áreas específicas do direito, mas não fui eu quem escolhi, foram os clientes nessas áreas que me escolheram. E aí sim, eu continuei me especializando, estudando áreas específicas, mas agora com um motivo muito mais sólido: atender os meus clientes e as suas necessidades. Aquela área que eu havia escolhido inicialmente para advogar, nunca mais apareceu cliente me contratando. Ficou no esquecimento. Se eu tivesse apostado toda a minha advocacia naquela especialização, hoje eu não seria mais advogado. Chegou uma época em que eu resolvi fazer mestrado e me aproximei de alguns advogados de alto gabarito, que me fizeram entender a importância de estudar outras áreas para além do direito, como a filosofia, por exemplo. Especialmente questões relacionadas com o fenômeno da verdade e como ela acontece no âmbito da prática da advocacia. Existe um movimento que é invisível, que, se percebido, retira do advogado muitas crenças deturpadas e muitas ingenuidades. Com esse conhecimento, ficou mais fácil lidar com as inseguranças e com os riscos que são inerentes à advocacia. Isso me tornou um pesquisador ainda mais preparado. Com esse conhecimento de mestrado, eu comecei a perceber como as crenças dos profissionais do direito estão deturpadas, trocadas e invertidas, especialmente os que acabaram de sair da faculdade. Isso é, existem alguns conhecimentos e habilidades que possuem um caráter secundário, mas tem muitos gurus vendendo eles como principais e como se esses conhecimentos resolvessem todos os problemas da profissão do advogado iniciante. Vou te dar um exemplo. Muito se foca na venda, na aparência, na boa argumentação, na boa escrita, em técnicas de formatação, mas nada disso vai na essência de onde está a boa advocacia de verdade. Tudo isso é como se fosse uma embalagem. Em outras palavras, saber se portar, saber vender, falar bem, escrever bem, argumentar, debater é importante. Mas isso vai te transformar apenas em alguém que consegue passar a imagem de um bom advogado. Mas isso não vai te transformar em um bom advogado de verdade. Tudo isso vai te entregar uma embalagem bonita, de forma que, é óbvio, vai ficar mais fácil vender os teus serviços e fechar contrato com os teus clientes. Só que você se tornará um bom vendedor e não um bom advogado. Vender serviços de advocacia não é advogar. Isso é só o começo. O advogado, especialmente o bom advogado, o verdadeiro advogado, ele é alguém que vende, mas depois ele é alguém que
sabe entregar o seu serviço, entrega muito bem feito e dá segurança para o cliente dele, porque ele sabe entregar previsibilidade. Previsibilidade não tem a ver com embalagem, tem a ver com conteúdo certo e pertinente. Isso é, tem a ver com encontrar a informação certa e pertinente que facilita a tomada de decisão do cliente. Isso é conteúdo e não embalagem. Mas encontrar o conteúdo certo, pertinente, que entrega previsibilidade, não é uma tarefa fácil. Exige tempo, exige atenção, exige muitas técnicas e estratégias que só tem quem sabe fazer pesquisa e quem sabe ir em busca de resposta. Se a pesquisa é bem feita, o conteúdo é bom, é certo, é pertinente e a entrega é excepcional. E o advogado é bom de verdade, porque ele fez e sabe fazer uma boa pesquisa. Se a pesquisa é mal feita, eu nem preciso falar o resto para você. Portanto, a pesquisa é o que permite manusear o conteúdo e não a embalagem. É ela, a pesquisa, que te dará o substrato e a qualidade que se espera de um bom advogado. De um advogado de verdade e não de um mero vendedor. Você pode conquistar as habilidades de fazer pesquisa na sua prática diária da advocacia, fazendo, aprendendo com seus erros, errando, mas sempre evoluindo. Comigo foi assim. Quanto mais faz, mais aprimora e mais fica bom nisso. E advogar vai deixando aos poucos de ser algo tão difícil. Lidar com situações incertas e desconhecidas também deixa de ser tão difícil assim, pois você acabou ficando mais preparado para lidar com essa incerteza que é inerente ao direito e à vida. E aí você vai repetindo esse processo e vai melhorando. E isso vira um ciclo virtuoso. Clientes ganham um bom advogado e esse, por sua vez, ganha reconhecimento profissional e reconhecimento financeiro. Além de aprender fazendo, você também pode encurtar esse caminho, que não acontece, obviamente, do dia para a noite. Como? Aprendendo com quem já percorreu um longo caminho de erros e de acertos. De alguém que transformou esse conhecimento adquirido em um curso para advogados em início de carreira, com ênfase em técnicas de pesquisa. A ênfase existe, pois é a habilidade de fazer pesquisa que vai te transformar em um bom advogado de verdade. No sentido técnico da palavra, que consegue manusear a informação e que consegue entregar um conteúdo de qualidade. Você não será apenas embalagem. Está cheio de advogado por aí que é só embalagem. Aliás, é o que mais tem. E é o que os advogados mais sabem fazer bem. Mostrar uma boa aparência e uma boa embalagem. Além da pesquisa, o curso também foca nas outras habilidades que também são importantes para um advogado. Nem tudo é pesquisa, óbvio. Baseado na minha experiência e no que eu passei, eu vou te oferecer soluções para lidar com os problemas de transição de carreira, insegurança financeira, atendimento ao cliente, critérios de precificação de honorários, estratégias de validação de respostas e de minimização de riscos, de erros e de equívocos, dificuldades de estudo, de compreensão, dificuldades em escrever e argumentar, gestão de tarefas, gestão de prazos, dentre outros. Por isso, se você não aguenta mais passar pelas dificuldades do início da advocacia, se você quer alavancar a sua carreira, eu te prometo que com esse curso eu vou ser um atalho profissional de alguns anos para a tua advocacia. Eu demorei para fazer esse curso acontecer, mas já faz algum tempo que eu tenho sido chamado para fazer isso. Eu não sei se você acredita em Deus, em forças sobrenaturais, em energia do universo, mas eu posso te dizer que tudo que eu compartilho nesse curso veio de um lugar muito íntimo, sagrado e precioso. Todos os dias, a todo momento, algo fala comigo, diz para mim o que deve ser feito. E eu estou fazendo isso. Cada tópico e subtópico desse curso foi feito dessa maneira. Talvez eu seja o resultado da prece de alguém que sempre sonhou em advogar, mas as dificuldades inerentes da profissão fizeram ou estão fazendo essa pessoa pensar em desistir. Isso é muito triste. E eu estou aqui para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Portanto, seja muito bem-vindo.